Esse livro aqui é o mais emocionante da saga até agora, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Porque a gente perde um personagem muito importante, né, que é o Dumbledore, e também a gente tem alguns bastidores, algumas revelações de como é a vida do Voldemort antes dele se tornar o Voldemort. Então essa resenha tá bem completa para mostrar para vocês como que esse livro se desenrola no decorrer dessas páginas aqui. E se você tá chegando agora aqui, seja muito bem-vindo ao Mundos Literários. Eu me chamo Célio e uma vez ou outra eu vou fazer alguns vídeos de resenha de mundos literários, né, de livros de fantasia e alta ficção. E eu já estou no livro 6 de Harry Potter, ou seja, já tem 5 resenhas e tem outras resenhas também aqui no canal, né? Então se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal para você ver todos os meus vídeos sobre resenhas de mundos literários. Se você tiver alguma sugestão, pode colocar nos comentários, e na descrição do vídeo eu coloquei a minha indicação da Amazon, que se você comprar o livro por lá, você não paga nada mais por isso e ajuda com o crescimento aqui do canal. E bom, pra gente começar esse livro aqui, eu separei algumas coisas que eu achei interessantes no livro, né, pra a gente estar conversando aqui e fazer a minha resenha. Então, a primeira coisa que eu achei interessante é o ministro que eles escolhem, né, depois daquela palhaçada lá que acontece com o Cornelius Fudge, de falar que o Dumbledore não voltou e tudo mais, eles elegem um novo ministro, que é o Rufus Scringer. E esse ministro, eu não sei se ele foi citado nos outros livros, mas é um personagem meio assim, que é meio sinistro ele, né? Um personagem não muito tragável, porque ele gostaria de usar o Harry como um garoto propaganda para o ministério ter uma moral, sabe? Tipo assim, ele queria levantar a moral do pessoal colocando o Harry como garoto propaganda. Aí ele tem aquela parada lá que coloca o Harry como o eleito, né? A pessoa que tem poder para destruir o Voldemort. Realmente é isso que acontece na profecia, né? O Harry é o único capaz de derrotar o Voldemort. E o ministro queria usar muito isso a favor. E como o Harry viu que isso é uma coisa totalmente política, que o ministro gostaria de fazer somente para aumentar sua popularidade, ele fica contra e ele fica mais fechado com o pessoal da Ordem da Fênix, né? Que é o grupo do Dumbledore, para eliminar Voldemort. O segundo ponto, o Harry ele encontra um livro que é chamado de O Príncipe Mestiço, que é um livro que ele dá algumas receitas adicionais no livro de receitas das aulas de poções. Então o Harry realmente se torna um aluno super talentoso, só que esse livro, ele tem algumas coisas, tipo assim, ele ensina alguns feitiços que dá problema pro Harry, né, tipo, sempre, um feitiço que deixa a pessoa toda quebrada. Aí depois eles têm que esconder esse livro, mas não faz tanto sentido, porque eles escondem e, tipo, no universo Harry Potter, não tem como você esconder uma parada, porque essa coisa sempre acaba voltando. Então eles tinham que ter destruído. Então acho que isso que deviam ter feito, e eles sabiam que isso iria acontecer e não fizeram nada a respeito. O terceiro ponto, esse aqui é um que no livro, essa trama no livro é muito mais interessante do que no livro, no filme até. Porque é o plano do Snape e do Draco pra matar o Dumbledore. Então, tipo assim, nesse livro aqui, o Draco ele mal aparece. O Harry tenta de várias formas encontrar o Draco pra poder ver que ele tá tramando e tal, mas ele realmente desaparece no livro. Ele aparece muito pouco, e quando ele aparece, ele é meio que, tipo assim, muito superficial, tipo, não dá pra ver o que tá acontecendo. Aí depois é mostrado no livro que ele tinha um plano pra matar o Dumbledore, né? O Draco que era pra matar o Dumbledore, e o Snape fez um voto perpétuo com a mãe dele, né? Falando que ele ia proteger ele para que esse plano desse certo. E tipo, esse plano pro Voldemort, ele seria muito importante porque o Dumbledore é o único bruxo vivo que pode peitar de frente com o Voldemort. E o Voldemort parece ter um certo receio, um certo medo de encontrá-lo, de ter medo dele. E também porque o Dumbledore é o único que sabe o segredo dele. Então, essa trama é bem interessante no livro, né? O que faz ter um clima de tensão. O Harry tá toda hora preocupado com isso. O Harry teve uma hora lá que ele e a Gina vão procurar ele. Aí a sala lá, a sala precisa, não tem como abrir pra eles. Então é uma trama bem interessante. No livro ficou bem interessante essa parte aqui. A próxima parte é a caça às Horcruxes. E essa caça às Horcruxes eu acho ela muito interessante do jeito que é abordada aqui no livro. Porque, tipo assim, o Dumbledore, ele vai mostrando pro Harry fragmentos da memória dele e do Tom Riddle que fazem o Harry chegar na conclusão que o Voldemort tem algumas Horcruxes. Então, tipo assim, o Dumbledore separa algumas aulas com ele, né? E nessas aulas ele vai mostrando um pouco das memórias que ele tem do Tom Riddle. Então, tipo assim, a primeira memória é os pais do Tom Riddle. Tipo assim, a mãe dele, ela enfeitiçou o pai do Tom para ele se apaixonar por ela. Aí o Dumbledore nasceu, o Dumbledore não, o Voldemort nasceu nessa parada, né? Tipo assim, ele não era uma criança que foi planejada assim, né? Tipo, a mãe dele praticamente enfeitiçou o pai do Tom para que ele nascesse. Aí depois o pai dele abandona ele, aí a mãe dele acaba morrendo, ele cresce no orfanato, tem toda aquela história triste. E isso vai meio que humanizando o personagem e mostrando o que o Voldemort se tornou. Então, tipo assim, o Voldemort desde criança ele já era sinistro, pô. Tipo assim, ele já roubava as crianças, batia nas crianças, algumas coisas aconteciam. Então, tipo assim, ele era sinistro desde sempre. Aí, quanto mais ele foi crescendo,
mas ele foi aproveitando da sua influência, porque ele tinha uma boa aparência, ele é um cara inteligente, e ele foi se aproveitando disso para galgar níveis sociais hierárquicos e com isso atingir os objetivos dele. Então, o Voldemort foi mal desde sempre e vai mostrando por que ele virou mal e como ele virou mal. E as Horcruxes foi uma das formas que ele fez para se manter imortal. Então, depois que o Harry descobre todas as memórias, ele e o Dumbledore vão atrás das Horcruxes. Eles definem que são objetos mágicos, alguns objetos mágicos do fundador de Hogwarts, e vão atrás. E uma parte que eu acho muito interessante, cara, essa daqui eu fiquei bem assim, é que o Dumbledore sabe onde está um Horcrux, né, que é o medalhão de Slytherin lá, só que ele consegue aparatar até uma pedra. Depois tem a caverna. Aí depois eles têm que ir nadando até a caverna. Aí eu achei, porra, velho, por que ele aparatou dentro da caverna logo, né? Tipo assim, não faz tanto sentido, né? Ele podia aparatar logo dentro. Aí depois ele descobre que esse medalhão é falso. Então é bem triste essa parte aí. O próximo ponto é sobre a morte de Dumbledore. Essa morte de Dumbledore aqui, eu vi que ela teria que ter acontecido porque, tipo, o Dumbledore ele já estava envenenado, ele já iria morrer em questão de tempo. Então, tipo assim, a morte dele foi meio que premeditada já pra acontecer. Aí quem era pra matar ele era o Draco, só que o Draco não teve coragem e o Snape chega e mata ele, que é uma das cenas mais tristes que eu acho que tem assim no livro, porque tipo assim, tem toda a preparação, aí eles conversam, aí o Snape fala, Avada Kedavra, aí o Dumbledore morre, daí ele cai lá de cima da torre de astronomia, então tipo assim, é uma cena bem triste, porque tipo assim, depois os personagens vão descobrindo. Aí depois eles chegam no corpo do Voldemort e tem o funeral do Dumbledore, que é muito marcante também, porque tem bastante pessoas, várias pessoas de várias partes do mundo. Algumas escolas mandou até algumas delegações. Então, tipo assim, é bem triste a morte do Dumbledore, né? Porque ele praticamente é o líder da Ordem da Fênix e ele era o bruxo mais poderoso daquele tempo ali, né? Tipo assim, ele e o Voldemort, eles tinham o mesmo nível de poder, assim. O Dumbledore sendo até um pouco mais experiente, então tipo assim, uma morte marca todos os personagens. E o sexto ponto e o último é a nova jornada do trio. O Harry descobre que o medalhão é falso, ou seja, a morte do Dumbledore meio que não valeu de nada, só que o Harry também não sabia, eu acho que essa morte já iria acontecer, né, porque esse era um plano secreto entre ele e o Snape. E o Harry, ele comunica ao Rony e a Hermione que o plano deles agora era procurar todas as Horcruxes e eliminar o Voldemort dessa forma. Então, o próximo livro com certeza vai ser o livro mais interessante de todos, né? Porque vai ter a caça às Horcruxes e o fim do Lord Voldemort. Então, pessoal, essa foi a minha resenha aqui, né? Uma resenha bem curta mesmo, né? Sobre o Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse daqui foi um livro que eu demorei bastante pra ler, porque quando eu viajei eu não levei ele e eu tinha que baixar o PDF, então, tipo assim, eu demorei bastante pra ler ele, pra vocês terem ideia. Hoje é dia 29 de abril e esse é o primeiro livro que eu li e fiz a resenha ainda, né? Então, tô bem atrasadinho das resenhas, mas faz parte. Então, muito obrigado por estar aqui e nos vemos nas próximas resenhas. Até mais!